Olá! E no vídeo de hoje eu vou falar das principais ideias do livro Subliminar, que ajudam a esclarecer as muitas maneiras que o nosso inconsciente funciona e como isso influencia nas nossas decisões e a forma como conduzimos a nossa vida. Meu nome é Thaís Santos, sejam bem-vindos ao meu canal e esse é o quadro Tá Lendo. Nesse livro, o autor apresenta estudos, teorias e até fatos curiosos que explicam como nós percebemos, lembramos de nossas experiências, fazemos julgamentos e agimos com base em fatores dos quais não temos consciência. Ele mostra que a nossa mente inconsciente está sempre ativa, é independente e tem um propósito. Essa mente pode estar oculta, mas os seus efeitos são muito visíveis, pois tem um papel crítico na nossa formação da maneira como nossa mente consciente vivencia e responde ao mundo. Apesar de apresentar conceitos complexos, o autor consegue explicar de uma maneira leve, com uma linguagem de fácil compreensão e com muito humor, o que eu particularmente adoro quando o autor consegue tratar de assuntos difíceis com senso de humor. E o que transforma esse livro em uma leitura agradável e divertida. Além disso, o autor nos conduz a uma verdadeira reflexão sobre o papel do nosso inconsciente e a sua importância para as nossas vidas. O autor é doutor em física, já foi professor e pesquisador em grandes universidades. Já escreveu 2 livros em parceria com Stephen Hawking e é autor de vários best-sellers, como O Andar do Bêbado, o próprio Subliminar, Elástico. E aí eu vou deixar todos os links desses livros aqui na descrição do vídeo para quem quiser adquirir e conhecer melhor o trabalho desse autor. Esse livro é para todos, mesmo que você não tenha tanto conhecimento técnico de como o nosso cérebro funciona, isso não te impedirá de compreender esse livro, pois o autor consegue transitar muito bem entre a linguagem técnica e leiga. Então, se você tem curiosidade de entender como a nossa mente inconsciente funciona e quer compreender melhor como isso afeta o seu processo decisório e se tornar mais consciente dos fatores subliminares que influenciam a maneira que você compreende a si mesmo, os outros e a sua realidade, esse livro é para você. Bom, mas antes de falar sobre as principais ideias desse livro, eu já vou pedir para você que está gostando desse vídeo já deixar o seu like e se inscrever no canal. Para nós é fácil aceitar que muitos dos nossos comportamentos mais simples sejam algo automático. A grande questão que o livro traz é até que ponto comportamentos mais complexos e relevantes, com grande potencial de impacto na nossa vida, são também automáticos, mesmo quando nós temos certeza que são racionais e muito bem avaliados. De que forma o nosso inconsciente afeta a nossa atitude em questões importantes, como a escolha da nossa casa ou carro que devemos comprar, com quem nos relacionamos, quem contratamos para trabalhar nas nossas empresas ou qual emprego escolhemos. Todas essas e outras decisões relevantes na nossa vida, estudos apresentados no livro mostram que elas podem ser influenciadas por fatores banais e inusitados, dos quais nem temos consciência. Como, por exemplo, que a pronúncia do nome de uma ação pode influenciar na nossa decisão de investir nela. O clima pode influenciar no nosso grau de generosidade. E a marca e o preço pode alterar nossa avaliação sobre o sabor de um alimento. Entre outros exemplos que o autor cita no livro e que eu tenho certeza que vai te surpreender. O fato é que todos nós tomamos decisões pessoais, financeiras e de negócios, confiantes de que analisamos de forma apropriada todos os fatores importantes e agimos de acordo com ele. E que sabemos como chegamos a essas decisões, mas conhecemos apenas as nossas influências conscientes e por isso temos apenas uma visão parcial delas. Como resultado, nossa visão de nós mesmos e de nossas motivações é como se fosse um quebra-cabeça onde falta a maior parte das peças. E para entender o que são essas peças que estão faltando,
Vamos começar pela maneira como recebemos a informação sensorial e os caminhos conscientes e inconscientes pelos quais absorvemos informações sobre o nosso mundo físico. O nosso sistema sensorial envia ao nosso cérebro cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo. Porém, a verdadeira quantidade de informação com que podemos lidar foi algo estimado entre 16 e 50 bits por segundo. Portanto, se a nossa mente consciente tentasse processar toda essa informação, o nosso cérebro com certeza travaria como um computador sobrecarregado. Toda a nossa percepção sensorial, capacidade de memória, julgamento, decisões, atividades do dia a dia parecem não exigir muito esforço, mas isso só porque todo esse esforço demandado é imposto ao nosso inconsciente. Alguns cientistas estimam que só temos consciência de cerca de 5% da nossa função cognitiva. Os outros 95% vão para além da nossa consciência e exercem uma enorme influência na nossa vida. E uma das mais importantes funções do nosso inconsciente é o processamento de dados enviados pelos nossos olhos, já que cerca de 1/3 do nosso cérebro se dedica exclusivamente ao processamento da visão. Todo esse trabalho difícil acontece fora da sua consciência e só depois o resultado é apresentado à sua mente consciente num relatório com os dados digeridos e interpretados. Isso não apenas acontece com o que vemos, mas também com o que ouvimos. O nosso inconsciente não só interpreta os dados sensoriais, ele os ajusta, preenchendo as lacunas de dados visuais e auditivos que faltam. E para isso, ele pega os dados incompletos, usa o contexto ou outras pistas para completar a imagem ou o som, faz algumas deduções e produz um resultado, algumas vezes exatos, algumas vezes não, mas sempre muito convincente. Isso é necessário, pois os dados dos nossos sentidos são de baixa qualidade e precisam ser consertados para ser úteis para nós. Como, por exemplo, quando olhamos uma cena e achamos que vemos uma imagem nítida e bem definida, como uma fotografia, mas na verdade vemos apenas uma pequena porção da imagem com clareza e o nosso cérebro subliminar pinta o resto. Sobre tudo isso que eu falei até aqui, já conseguimos fazer 2 reflexões importantes. Uma delas é que mesmo que o processamento de todas as imagens e sons não tenham chegado à consciência, muita coisa foi registrada no inconsciente, a ponto de gerar uma consciência subliminar das nossas experiências. Por isso que, por vezes, nós temos um pressentimento ou uma intuição sobre alguma coisa, mas nós não sabemos a fonte dessa informação ou sentimento. Mas esse livro mostra que, de maneira geral, é melhor seguir esses palpites. Confiar nos nossos instintos, sem ter uma base lógica ou concreta, pode ser difícil. Mas todos nós, até certo ponto, somos cegos para algumas coisas, mas alertados pelo nosso inconsciente sobre o que fazer. E esses conselhos podem nos ajudar muito se estivermos dispostos a nos abrir para essas informações. A outra reflexão é: se só percebemos o mundo de uma forma indireta, que o nosso inconsciente processa, interpreta, preenche as informações incompletas e suaviza as imperfeições dos dados brutos que são enviados pelos nossos sentidos, a fim de construir uma imagem da realidade que nos possa ser útil, o quanto dessa imagem é realmente verdadeira. Tudo indica que o mundo que percebemos é um ambiente artificialmente construído, cujas características e propriedades são ao mesmo tempo produto dos nossos processos mentais inconscientes, dos dados reais. Bugou, né? Mas calma, que tem mais! A percepção visual e auditiva são apenas alguns exemplos das partes do cérebro que funcionam no nível inconsciente e fazem alguns truques para preencher as informações que faltam. A memória é outro exemplo disso, como nós vamos ver a seguir. O desafio
desafio enfrentado pela nossa mente e que corresponde ao inconsciente é ser capaz de filtrar todo esse inventário de dados que recebemos a fim de reter as partes que realmente nos interessam. E isso acontece também com as nossas lembranças. Sempre que tentamos recordar um evento, nós lembramos somente da essência do acontecimento e preenchemos os detalhes da forma que achamos ser verdade e acreditamos nesse resultado. Quer uma prova disso? Peça para 2 pessoas que presenciaram o mesmo acontecimento contar as suas versões de como foi, em detalhes, e verá que as 2 histórias podem até parecer e apresentar o mesmo fato, mas vai ser de forma bem diferente. Cada um filtra o detalhe que julga interessante. Bom, vimos que o nosso cérebro usa o mesmo truque dos sentidos na memória. Tenho certeza que se você estivesse projetando um sistema de memória humana, provavelmente não teria escolhido um processo que descartasse os dados a lote e depois, quando precisasse recuperar, inventasse as coisas. Mas, para a grande maioria de nós, o método funciona muito bem na maior parte do tempo. Nossa espécie não teria sobrevivido se não fosse isso. Por meio da evolução, a perfeição pode ser abandonada para se chegar à aptidão necessária. E a lição que isso nos ensina é de humildade e gratidão. Humildade porque qualquer confiança que possamos sentir em relação a alguma memória específica pode estar errada ou distorcida. E gratidão pelas memórias que retemos e pela capacidade de não reter todas elas. Aqui 2 fatos interessantes são apresentados pelo autor que provam a importância que a vida social tem no nosso bem-estar. Um deles é a descoberta que partes do nosso cérebro ligadas ao processo de recompensa são estimulados quando participamos de atos de cooperação mútua, de forma que ser bondoso talvez represente uma recompensa em si. E somos naturalmente programados para a cooperação. O outro fato é que as ligações sociais são um aspecto tão básico da nossa experiência humana que sofremos quando somos privados delas. Os cientistas descobriram que a dor social está também associada à mesma estrutura envolvida no componente emocional da dor física. A rejeição social não é apenas uma dor emocional, ela afeta também o nosso ser físico. Na verdade, as relações sociais são tão importantes para os seres humanos que a falta delas constitui o principal fator de risco para a saúde, comparando seus efeitos de cigarro, pressão arterial alta, obesidade e falta de atividade física. E uma capacidade interessante que temos como seres sociais é a de entender o que as outras pessoas pensam e sentem, a chamada teoria da mente. Essa aptidão dá aos seres humanos um notável poder de compreender o comportamento passado de outras pessoas e prever como elas vão se portar diante de circunstâncias presentes e futuras. Embora exista um componente racional e consciente nisso, boa parte dessa teorização sobre o que os outros pensam e sentem ocorre de forma subliminar, resultado de processos rápidos e automáticos da nossa mente inconsciente. A nossa tendência de inferir estados emocionais é tão automática e tão poderosa que aplicamos não só às pessoas, mas como também aplicamos em animais e até formas geométricas inanimadas. Quem aí nunca olhou para o seu animal e achou que ele estava meio chateado? Ou viu um rosto num azulejo com formatos abstratos e até achou que o formato da lanterna de um carro deixou ele com uma carinha meio triste? Não, você não está louco. O seu inconsciente faz isso o tempo todo. Bom, mas agora vamos ver de que forma essa programação subliminar afeta o modo como interpretamos as outras pessoas. Temos uma trilha paralela de comunicação não verbal, e essas mensagens podem revelar muito mais que as nossas palavras bem escolhidas, e ir contra elas também. Uma vez que muito, se não tudo, da sinalização não verbal é automático e realizado sem o nosso controle consciente. Sem querer,
nós comunicamos um bocado de informações por meio de dicas não verbais sobre nós mesmos ou sobre o nosso estado emocional. Os gestos que fazemos, a posição em que mantemos o nosso corpo, as expressões do nosso rosto e as características não verbais do nosso discurso, tudo isso contribui para a forma como os outros nos veem. E uma lição aprendida nesse livro é que, queiramos ou não, comunicamos as nossas expectativas aos outros, que em geral respondem de acordo com essas expectativas. E por mais que ser influenciado pelas expectativas dos outros não te agrade, isso te afeta sim. Como foi provado em um estudo que a expectativa que comunicamos ao outro impacta diretamente nele, tanto positivamente como negativamente. Em linhas gerais, esse estudo mostrou que classificar crianças como mais inteligentes melhorou seus resultados escolares. E marcar uma criança como fraca no aprendizado contribuiu para fazer com que ela se tornasse exatamente isso. E não adianta forçar uma expressão positiva para tentar comunicar uma boa expectativa, não. Nossas expressões faciais também são regidas de forma subliminar por músculos que não temos controle consciente. Por isso, as nossas verdadeiras expressões não podem ser fingidas. Esses foram só alguns exemplos das dicas sobre a atitude das pessoas que só o seu inconsciente consegue captar. No livro tem muitas outras, porém já deu para perceber que mesmo sem uma compreensão consciente, nós somos um depósito de informações e pistas não verbais. E se quer mais uma prova disso, da próxima vez que assistir um filme no idioma em que você não conhece, tente eliminar as legendas. Você vai ficar surpreso com o quanto da história você consegue compreender sem entender uma palavra. Enquanto nossas mentes conscientes estão ocupadas pensando sobre o significado das palavras que as pessoas usam, o nosso inconsciente está ocupado em julgar as pessoas por outros critérios, como a voz, por exemplo. Nosso inconsciente processa a voz como um fator importante para muitas decisões. E a que mais me chamou a atenção entre os exemplos do livro é para a nossa reprodução. Como mostram alguns estudos, as mulheres tendem a concordar que homens com vozes mais graves são considerados mais atraentes. E o mais interessante em tudo isso é que a atração que uma mulher sente por um homem com voz grave, ela é maior quando essa mulher está no seu período fértil. Ainda mais, não apenas a preferência das mulheres pelas vozes varia com as fases do ciclo reprodutivo, mas também a própria voz delas, no timbre e na suavidade. Pesquisas indicam que quanto maior o risco de concepção por parte da mulher, mais sensuais os homens consideram a sua voz. Por isso, tanto mulheres como os homens se sentem especialmente atraídos um pelo outro no período fértil feminino. A conclusão óbvia aqui é que as nossas vozes agem como propagandas subliminares da nossa sexualidade. E a gente ainda se acha muito criterioso na hora de se relacionar, né? Outro critério processado automaticamente pelo nosso inconsciente é o toque. No inconsciente, o toque parece transmitir um sentido subliminar de afeto e ligação. Ele é uma ferramenta tão importante para a filiação social que nós desenvolvemos uma espécie de trajetória física pela qual esses sentimentos subliminares de conexão social viajam desde a pele até o cérebro. Isso é, os cientistas descobriram um tipo específico de fibra nervosa na pele das pessoas, em especial no rosto e nos braços, que parece ter se desenvolvido para transmitir o prazer de toques sociais. Essas fibras estão ligadas diretamente a áreas do cérebro que são associadas à emoção. Outro critério importante usado pelo nosso inconsciente, mas que não é surpresa para ninguém, é a aparência. Sim, nós julgamos o livro pela capa. Seu inconsciente não se importa se você prefere a beleza interior. Ele somente reage às pistas não verbais
e não censuradas por julgamentos lógicos da consciência. Essa capacidade está marcada no nosso cérebro e não existe nenhum botão que desligue isso. É inevitável. Como nós não temos informações lógicas o suficiente para julgar alguém que acabamos de conhecer, usamos a nossa base de dados do nosso inconsciente para criar essa primeira impressão. E pior, quase que instintivamente nós já classificamos essa pessoa. Então, como isso acontece, quais os efeitos disso, é o que vamos ver agora. A classificação é uma estratégia que o nosso cérebro usa para processar informações com mais eficiência. Pensar em termos de categorias genéricas, como ursos, cadeiras, apoiadores de extrema-direita, nos faz navegar pelo nosso ambiente com mais velocidade. Primeiro, entendemos o significado bruto de um objeto e depois nós nos preocupamos com a sua individualidade. Classificar é um dos atos mentais mais importantes que desempenhamos, e nós fazemos isso o tempo todo. Mas o mero posicionamento de objetos ou pessoas em grupos pode afetar o nosso julgamento sobre eles. Por isso, embora a classificação seja um atalho crucial e natural, ela também tem as suas desvantagens. Pois quando a gente categoriza, nós polarizamos. A mente inconsciente transforma pequenas diferenças em distinções nítidas. Seu objetivo é apagar os detalhes irrelevantes enquanto mantém a informação importante. Quando isso é feito de uma forma bem-sucedida, tudo bem. Mas quando isso não é feito de uma forma adequada, nós distorcemos nossas percepções, muitas vezes com resultados prejudiciais para os outros e até para nós mesmos, principalmente quando se trata de pessoas. Gostamos de pensar que julgamos as pessoas como indivíduos e às vezes tentamos de forma consciente avaliar os outros com base em suas características específicas. Em geral, nós conseguimos. Mas, se não conhecemos bem uma pessoa, nossa mente pode procurar as respostas na sua categoria social. Já vimos como o cérebro preenche as lacunas em dados sensoriais. E ele faz isso também quando nós julgamos as pessoas. E a categoria que essa pessoa pertence é parte dos dados que usamos para fazer isso. E, infelizmente, não podemos evitar a absorção mental de categorias definidas pela sociedade em que vivemos. Elas são passadas para nós pelos noticiários, programas de TV, filmes e todos os aspectos da nossa cultura. Como nosso cérebro categoriza naturalmente, somos vulneráveis a agir de acordo com atitudes que essas categorias representam. Mas lembre-se de que a nossa tendência a classificar até as pessoas em geral é uma bênção. Ela nos permite compreender a diferença entre motorista de ônibus e passageiro, balconista e comprador, recepcionista e médico, entre todos os estranhos com quem interagimos, sem ter que parar para repensar mais de uma vez sobre o papel de cada um durante cada encontro. O desafio aqui não é deixar de categorizar, mas como se tornar ciente de quando estamos fazendo isso e conseguir ver as pessoas individualmente como elas são. Se procurarmos conhecer de verdade uma pessoa classificada em uma categoria que geralmente julgamos, ou até mesmo procurar conhecer a categoria toda, o contato repetido com membros desse grupo pode agir como um antídoto para os traços negativos que a sociedade atribui a essas pessoas. Pois os traços que atribuímos às categorias são produtos não só das suposições da sociedade, como também da nossa própria experiência. E agora nós vamos descobrir o que acontece quando nós categorizamos a nós mesmos como membros de um grupo e como isso afeta a maneira como vemos e tratamos os que fazem parte do nosso grupo e os que estão de fora dele. Sim, nós pensamos de forma diversa sobre os membros de grupos que pertencemos e sobre os grupos dos quais não participamos. E fazemos isso de forma automática, independentemente de estar ou não consciente da intenção de discriminar. Como foi falado no outro tópico,
em como a divisão de pessoas em categoria afeta a nossa avaliação sobre elas, o fato de nos posicionar em categorias também tem um efeito na maneira como vemos o nosso lugar no mundo e como encaramos os outros. Seja qual for o grupo a que pertencemos, seja ele profissional, religioso, de amigos, de pessoas que têm o mesmo hobby que você, ou até mesmo o mesmo posicionamento político, por definição, esse grupo consiste em pessoas que percebemos como alguma coisa em comum com a gente. Essa experiência partilhada ou identidade faz com que algo nos interligue com o grupo. É natural, então, que exista um lugar especial em nossos corações para os membros do grupo aos quais pertencemos. Estudos mostram que só de alguém pertencer ao mesmo grupo que o seu já é o suficiente para você relevar os atributos negativos dessa pessoa e também a favorecer os membros do grupo nos relacionamentos sociais, nos negócios e na avaliação do trabalho deles ou dos produtos deles de maneira favorável, mais do que faríamos em outras circunstâncias. Em outras palavras, sim, nós passamos pano para os membros dos nossos grupos. E você deve estar pensando, é claro, nós conhecemos a índole dessas pessoas, mas é aí que você se engana. Estudos mostram que não é necessário nem ao menos conhecer os membros do grupo. É o simples ato de saber que alguém pertence ao mesmo grupo que você já aciona a sua afinidade com essa pessoa e você automaticamente já está apto a passar um pano para ela. Você pode achar desestimulante saber que as pessoas escolhem discriminar em favor do seu grupo em lugar de agir pelo bem maior. Mas isso não nos condena ao mundo de intermináveis discriminações sociais. Assim como os estereótipos inconscientes, a discriminação inconsciente pode ser superada quando nos propomos a interagir mais com os outros grupos. Todos nós temos muitas identidades. Não apenas somos pessoas diferentes aos 30 ou aos 50 anos, como também mudamos no decorrer do dia, dependendo das circunstâncias e do ambiente. Nossa personalidade não está carimbada em nós de maneira permanente. Ela é dinâmica e imutável. E um ponto delicado que o livro aborda é que estudos sobre preconceitos implícitos revelam que podemos ser duas pessoas diversas ao mesmo tempo. Um eu inconsciente que nutre sentimentos negativos em relação a negros, pessoas mais velhas, mais gordas, homossexuais, e um eu consciente que abomina qualquer tipo de preconceito. Isso porque a causa dos processos subliminares, que são a fonte dos nossos sentimentos, costuma ser um mistério para nós, assim como os nossos próprios sentimentos. Nós sentimos muitas coisas das quais não temos ciência. E se quisermos ter um entendimento válido de quem somos e, portanto, de como reagiremos a certas situações, temos que entender os motivos de nossas decisões e comportamentos. E ainda mais fundamental, é preciso entender os nossos sentimentos e as suas origens. Com frequência, não compreendemos os nossos sentimentos, mas apesar disso, em geral, achamos que entendemos. E ainda mais, quando nos pedem para justificar porque estamos nos sentindo de certa maneira, a maioria de nós, depois de pensar um pouco, não tem problema em explicar as razões. Mas aonde nós encontramos essas razões para esses sentimentos, que nós nem sabemos o que são? Nós inventamos. E a essa altura desse vídeo você já deve estar surpreso sobre a frequência que você usa as vozes da sua cabeça como fonte de informação, né? Mas sim, nós também confabulamos para preencher lacunas no conhecimento dos nossos sentimentos. Todos temos essa tendência. Quando nos pedem uma explicação sobre o que estamos sentindo em relação a algo, nós nos envolvemos numa busca da verdade, que até pode parecer uma introspecção, mas, ainda que julguemos saber o que estamos sentindo, em geral não conhecemos nem o conteúdo e nem as suas origens. Por isso, nós usamos o nosso banco de dados mental para formular uma
explicação cultural e socialmente aceitas, além de coerente para aquele sentimento, mas que não necessariamente reflete a verdade, ou são apenas parcialmente precisas, e acreditamos nela. Pode parecer o caminho mais preguiçoso, mas estudos sugerem que é exatamente o que fazemos. Por isso, é importante estarmos realmente em contato com os nossos sentimentos, fazer uma introspecção acurada e nos autoconhecer, e não somente confiar em uma explicação genérica baseada em normas sociais e culturais que fazemos de forma automática para explicar os nossos sentimentos. Bom, no livro o autor faz uma analogia muito boa para explicar as duas maneiras como o nosso cérebro chega à verdade sobre o mundo e sobre quem somos. A maneira do cientista e a do advogado. Os cientistas reúnem evidências, buscam regularidades, formam teorias que expliquem as suas observações e as verificam. Os advogados partem de uma conclusão acerca da qual querem convencer os outros e depois buscam evidências que a apoiem, ao mesmo tempo que tenta desacreditar as evidências em desacordo. A mente humana foi projetada para ser tanto um quanto o outro. Essas duas abordagens juntas competem para criar a nossa visão de mundo. Acreditar no que você quer que seja verdade e depois procurar provas para justificá-la não parece ser a melhor abordagem para as nossas decisões do dia a dia. Mas estudos mostram que é exatamente isso que fazemos. Os processos de pensamento humano tendem de forma consistente a partir da crença para a evidência, e não vice-versa. O resultado é que na batalha para moldar uma visão coerente e convincente de nós mesmos e do resto do mundo, é o advogado que costuma vencer. Já vimos como a nossa mente inconsciente é mestra em usar dados limitados para construir uma versão de mundo que pareça completa e realista para a mente consciente. Usamos o mesmo tipo de processo criativo para gerar a nossa autoimagem. Quando fazemos uma pintura do nosso eu, o lado advogado do nosso inconsciente mistura fato e ilusão, exagerando as nossas forças, minimizando nossas fraquezas e criando uma série de distorções. Os psicólogos chamam essa abordagem feita pelo nosso advogado interior de raciocínio motivado. Ele nos ajuda a acreditar na nossa bondade e competência, a nos sentirmos no controle e a nos vermos sobre uma luz mais positiva. Também molda a forma como entendemos e interpretamos o nosso ambiente, em especial o nosso ambiente social, e nos auxilia a justificar as nossas convicções preferidas. Os estudos mostram que, ao acessarmos dados emocionalmente relevantes, nosso cérebro, de modo automático, já inclui os nossos desejos, sonhos e vontades. Na verdade, o raciocínio motivado com que nos engajamos quando temos interesse pessoal em um determinado tema acontece via um processo físico diferente dentro do nosso cérebro de quando fazemos uma análise fria e objetiva, quando não estamos envolvidos emocionalmente naquele tema. Um bom exemplo disso, e que o autor traz de raciocínio motivado, que está bem presente na nossa vida atualmente, é quando as pessoas encontram razões para continuar apoiando os candidatos políticos de sua preferência, mesmo quando eles são acusados de graves e comprovados deslizes. Mas acreditam em comentários de terceira mão sobre qualquer ilegalidade como prova de que o candidato do outro partido deveria ser banido da política de vez. Quando alguém com alguma tendência política ou com algum interesse velado vê uma situação de forma diferente de como a encaramos, tendemos a pensar que a pessoa deliberadamente deixa de ver o óbvio para justificar a sua política ou obter algum ganho pessoal com isso. Mas o raciocínio motivado faz com que cada lado encontre formas de justificar a sua conclusão preferida e de desacreditar o outro, sempre se mantendo convicto da sua própria ideia. Assim, os que estão dos dois lados de questões importantes acreditam sinceramente que a sua interpretação é a única racional. Agora, muita coisa faz sentido, né?
Devemos ter em mente que os que discordam de nós não são necessariamente falsos ou desonestos quando se recusam a reconhecer o erro óbvio de sua maneira de pensar. Mais importante seria esclarecedor para todos nós encarar o fato de que o nosso próprio raciocínio, com frequência, também não é tão objetivo. Costumamos nos ver como formadores de julgamentos de baixo para cima, usando os dados para chegar a uma conclusão, quando na verdade decidimos de cima para baixo. Nós pegamos a nossa conclusão preferida para moldar as análises dos dados. Bom, mas quando aplicamos o raciocínio motivado na avaliação de nós mesmos, produzimos uma imagem positiva de um mundo em que estamos sempre acima da média. E de todas as vantagens que o nosso inconsciente propicia, essa é a que devemos mais valorizar. Nosso inconsciente nos ajuda a criar um sentido positivo e sólido do nosso eu e criar uma sensação de poder e controle num mundo cheio de poderes e controles muito maiores do que o meramente humano. Existem benefícios, tanto pessoais quanto sociais, de manter essas ilusões positivas. Ao induzirem um estado de espírito positivo, seja quais forem os meios, as pessoas tendem a interagir e ajudar mais umas às outras. Pessoas que se sentem bem consigo mesmas são mais cooperativas e mais propensas a encontrar soluções construtivas para os seus conflitos. São também melhores para resolver problemas, mais motivadas para se dar bem e também tendem a persistir diante de um desafio. O raciocínio motivado permite que a nossa mente nos defenda contra a infelicidade. E esse processo nos dá força para superar os desafios que a vida nos impõe. Temos que admitir que é realmente uma dádiva da mente humana estar aberta para aceitar a teoria de nós mesmos, que nos impulsiona não só em direção à sobrevivência, mas também à da felicidade. Bom, já deu para perceber que a evolução não projetou o cérebro humano para entender a si mesmo e o mundo com precisão, mas para nos ajudar apenas a sobreviver e ser feliz. Observamos a nós mesmos e a realidade e entendemos as coisas apenas o bastante para seguir em frente. Alguns de nós que estamos interessados em nos conhecer com mais profundidade, talvez para tomar melhores decisões na vida, talvez para ter uma vida mais próspera, talvez só por curiosidade, procuramos ultrapassar as nossas ideias intuitivas acerca de nós mesmos. E é possível usar a mente consciente para estudar, identificar e penetrar nossas ilusões cognitivas. Ao ampliar a nossa perspectiva para levar em conta como a nossa mente funciona, podemos chegar a uma visão mais esclarecida de quem somos. Porém, mesmo enquanto ganhamos um maior entendimento sobre nós mesmos, devemos manter o nosso reconhecimento do fato de que, se a visão natural da nossa mente é distorcida, existe uma razão para isso. Bom, esse foi o vídeo de hoje e se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Obrigada e até o próximo vídeo.